Falar agora sobre uma votação de ontem da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que aprovou um projeto de lei complementar que autoriza os estados e o Distrito Federal a legislarem sobre posse e porte de armas de fogo para a defesa pessoal, práticas desportivas e controle de espécies exóticas invasoras, a famosa caça. Apresentada pela presidente da CCJ, a deputada Caroline de Toni, a proposta ainda depende de análise do plenário da Câmara dos Deputados. Pelo texto, as autorizações de porte ou posse concedidas só terão validade local e atenderão apenas a pessoas que comprovadamente residam nos estados, ou seja, pode ser, se isso for aprovado, levado para o plenário e por todos os parlamentares aprovado em duas casas, que a gente tenha a autorização para os estados legislarem sobre posse e porte de arma de fogo. Como é que vocês veem essa questão? Vamos começar com o Mano Ferreira. Koba, eu sou um entusiasta do federalismo. Eu acho que é muito interessante quando a gente consegue testar diferentes regulações em diferentes estados, obedecendo também às diferentes culturas, né? Então, tem questões que eu diria que não tem uma verdade absoluta, que é democrático e é legítimo que haja regulações diferentes em diferentes estados. Nos Estados Unidos, é muito comum você ter uma regulação estadual diferente para questões como armas, drogas, aborto, questões que são polêmicas e que no Brasil são todas centralizadas em Brasília. Então, eu sou um entusiasta de uma revisão do Pacto Federativo que descentralize decisões desse tipo. Agora, não sei até que ponto, tecnicamente, esse projeto está fazendo essa distribuição de poder da forma adequada, porque me parece que precisaria ter algum tipo de emenda constitucional, né? E esse projeto é um projeto de lei comum, né? Então, eu acho que tem um debate técnico a ser feito, mas do ponto de vista do mérito, eu acho que é positivo a descentralização de poder para que os estados e as assembleias legislativas tenham mais atribuições de regulamentação sobre questões polêmicas como armas, drogas, aborto e coisas desse tipo. O PP disse que hoje no seu aniversário ia pegar leve contigo, mas enquanto você falava, ele discordava. Gente, eu não sei nem por onde começar a discordar de forma elegante do Mano, né? É aniversário dele. Mano, eu discordo de você em tudo, né? Primeiro, né, que a nossa Constituição Federal, ela fala no artigo 21 e 22 ali, né, que é competência da União Federal legislar, regular e fiscalizar material bélico. Ou seja, não cabe uma lei complementar, uma lei infraconstitucional, abaixo da Constituição Federal, como essa aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, né, mudar o normativo constitucional. Então, primeiro ponto, essa lei aí, ela de pronto, ela é inconstitucional. Mas nisso, né? Aí eu concordei, né? Eu disse que do ponto de vista técnico... Ela é inconstitucional. E digo mais, ainda se fosse emenda constitucional, alterar a Constituição Federal, dando liberdade para os estados legislarem sobre armas de fogo, no meu modo de ver, continuaria inconstitucional. Por que isso? Porque matérias de competência dos entes federativos é a forma federativa de Estado. E é cláusula pétrea qualquer medida tendente a abolir o modelo federativo. Então, mudando a competência dos entes federativos... muito juridiquês, hein, PP? Mudando a competência dos entes federativos, no meu modo de ver, seria violar a cláusula pétrea. Mas isso é discutível. Tem muita água para rolar. Segundo ponto que eu acho importantíssimo também. Existe uma figura central que fiscaliza, que dá autorização à pessoa portar o porte, né? Portar arma. Que é a Polícia Federal, né? Como que os estados vai conseguir mandar qualquer tipo de comando à Polícia Federal? Como vai ficar esse diálogo dos entes estaduais com a Polícia Federal? Não tem como. Com certeza, essa legislação aprovada pela CCJ, que veio da bancada de bala, veio com o intuito de jogar para a plateia. Veio com o intuito de dialogar só com o seu público, entendeu? Então, infelizmente, as pessoas sabem que a lei é inconstitucional, infelizmente, as pessoas sabem que o STF vai declarar essa norma inconstitucional, até porque já declarou normas inconstitucionais sobre o assunto do estado de Santa Catarina, né, o Espírito Santo, né? Ou seja,
mas sabendo disso, sabe que é importante fazer política em cima disso, né? Isso não vai resolver a segurança pública, isso não vai resolver a questão dos altos índices de criminalidade que tem no Brasil. São 11 horas e 45 minutos, estamos de volta para você que estava aí no intervalo da rádio. Você estava acompanhando o comentário do Felipe Monteiro sobre um projeto de lei complementar que foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ou seja, há um longo caminho pela frente ainda, mas é um projeto que visa dar aos estados o poder de legislar a respeito da posse e do porte de armas para uso pessoal. Vamos ouvir aqui o capitão Telhada. Telhada, você é da bancada da bala, bancada da segurança, bancada da vida. Como é que você se define aí nas bancadas? Porque o PP já meteu uma bancada da bala lá. Com muito orgulho, faço parte sim da bancada da segurança pública, chamado pelos apreciadores nossos de bancada da bala. Inclusive, deixa o convite aqui, PP. Vai no meu gabinete um dia, lá eu tenho um vaso de bala. É a bancada da bala, todo mundo sai com uma bala na mão. Bala de doce. Uma bala de doce. Isso. Uma bala de doce. Uma bala para chupar a bala. Então não vou mais. Você fala... Pessoal, primeiro parabéns para os deputados, tanto a autora, a Carolina, quanto o meu amigo Paulo Bilinski, relator. Essa iniciativa de respeitar as diferenças do nosso Brasil, que é um país continental. Cada estado tem a sua realidade, cada estado tem, de fato, a sua natureza, os seus costumes, e dar essa autonomia, essa liberdade de legislação para os deputados estaduais e para o governador do ente federativo seria, a longo prazo, a médio e longo prazo, resolver essa questão polêmica, reconheço sim, polêmica, mas tão justa que é a relação da liberdade em possuir ou não uma arma de fogo, no seu comércio, na sua casa, ou então portando uma arma de fogo. A relação hoje é com o Exército Brasileiro, quando um CAC, quando uma pessoa inicia um trâmite documental para ter o porte de arma, para ser reconhecido como colecionador, caçador, é através do Exército Brasileiro, e ela já ocorre dentro dos estados. Aqui, por exemplo, em São Paulo, é no Comando Militar Sudeste, onde tem uma unidade específica para a liberação e análise desses documentos. Então, não teria o menor problema. É sim uma legislação que desburocratiza e ajuda no tema, tira a responsabilidade do presidente da República ter que falar exclusivamente sobre esse assunto. É algo muito positivo, e eu, como armamentista, como policial e como defensor dessa liberdade de possuir arma de fogo, vejo com bons olhos e com muita motivação essa iniciativa. Quer falar, Pepe? Mas se for rapidinho. Não é possível que as pessoas concordem com essa legislação completamente bizarra que estão sendo feita na CCJ, né? Não dá para aplaudir a descentralização. Sim, já teve um plebiscito sobre o assunto. Então beleza. Então vamos supor o seguinte. Brasil tem tantos municípios, tantos estados, aí o cara está transitando com a arma assim no carro, indo de um estado para outro. Não, tem que deixar a arma em algum lugar aqui, porque eu não posso transitar em outro estado, porque a regra é diferente ali. Nos Estados Unidos é assim. Se ele for para outro estado, ele não leva a arma de fogo dele. Quer comprar Estados Unidos com o Brasil? A gente pode fazer discussão profunda. Deixa eu fazer outra pergunta. Se fosse a divisão aí da competência sobre legislação de drogas, Estados Unidos é estado. Você seria a favor ou contra? Como é que é o negócio? Se fosse para os estados definirem a questão das drogas. Contra também. Contra, e do aborto Contra também, claro. Tem que ser. Claro que tem que ser. Primeira questão do aborto é uma questão de Código Penal. Né? Quem tem a competência para legislar sobre Código Penal é a União Federal. Né? A nossa justiça, por exemplo, é separada... O Coba está aqui pedindo a palavra, acho que estou atrapalhando aqui o andamento do programa. Não é só para você concluir, Pepe. Concluir, então. Então está concluído. São 11 horas e 49 minutos.